Nós vamos estudar hoje o Evangelho de Mateus, capítulo 8 e 9. Quero convidar você a deixar a sua Bíblia aberta nesses dois capítulos. E nós vamos hoje juntos olhar para a história bíblica narrada nesses dois capítulos, escolhendo 3 delas, para que a gente possa ser inspirado acerca do tema de hoje nosso, que é Jesus e a sua missão. Estamos dentro dessa série O Reino de Casa em Casa, e hoje nós vamos focar na missão de Jesus. Jesus andando pelas aldeias, pelas cidades, pelas casas, cumprindo a sua missão. E quando falamos então da missão de Jesus, cabe a primeira pergunta: qual é essa missão de Jesus? Qual é a missão que Jesus veio cumprir na terra? E mais do que isso, qual é a missão que Ele transfere a nós, seus discípulos? Nós somos chamados por Ele, fomos atraídos a Ele, e à medida que nós nos comprometemos com Jesus, preste atenção, você precisa se comprometer com a missão de Jesus. Amém? Eu vou repetir isso. À medida que você se compromete com Jesus, você precisa se comprometer com a missão de Jesus. Então fale isso comigo. À medida que eu me comprometo com Jesus, eu também preciso me comprometer com a missão de Jesus. Então a pergunta é: qual é essa missão? E eu queria convidar você a ler uma parte do capítulo 9, 2 versículos, mas nós vamos navegar em 3 histórias do capítulo 8 e capítulo 9. Vamos ler capítulo 9 de Mateus, versículos 12 e 13. Ouvindo isso, Jesus disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Quantas pessoas estão aqui saudáveis? Levanta a mão aí. Amém. Você precisa de médico hoje? Não, né? Quem precisa de médico? Quem está doente. Quando nós adoecemos, nós então precisamos sim de médico. Jesus usa então essa linguagem, uma linguagem simples, para começar a explicar a missão dele na terra. E ele então vai e diz o seguinte: quem precisa de médico é quem está doente. Vão e aprendam o que significa isso. Desejo misericórdia, não sacrifícios. Importante entender para quem Jesus está falando isso. Vai ficando mais profundo essa fala de Jesus. Ele está falando isso aos líderes religiosos, aos fariseus, questionando o que eles estão vendo, que é Jesus numa relação ali de amor, de cuidado, de atenção com os publicanos, com os pecadores. O texto bíblico que nós vamos estudar juntos aqui vai mostrar isso. E de repente aqueles líderes religiosos começam a julgar Jesus. E Jesus então dá essa resposta dizendo: olha, eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. E aqui vem uma segunda pergunta. A primeira foi: quantos estavam sãos fisicamente? E nós levantamos aqui as mãos, porque ele usa essa figura de linguagem para esclarecer as coisas espirituais. Eu vou voltar então e vou fazer a pergunta na perspectiva não mais agora física, espiritual. Quantos aqui se reconhecem doentes espiritualmente? Quantos aqui se percebem, ainda que a justiça de Deus tenha vindo sobre você, que é uma pessoa, Jesus, que você ainda luta com injustiças dentro de você? Levanta a mão. Preste atenção. Jesus veio para nós. Fala para a pessoa que é ao seu lado: Jesus veio por causa de você. Jesus veio por causa de mim. O problema, preste atenção, o problema é que a religiosidade às vezes nos faz pensar que nós somos justos demais. O problema é que às vezes o tempo de igreja que a gente tem acha que a gente não é mais pessoa que luta contra a nossa injustiça interior.
Mas é possível que essa semana você sentiu raiva de alguém e quis matar alguns dessa semana. Nem tanto, nem tanto. Mas pastor, mas eu sou um homem santo, uma mulher santa, como é que eu tive esse sentimento? É porque até o último dia da sua vida, querido, você continuará lidando com as suas injustiças, com as suas mazelas. Ainda que, preste atenção, você não é mais um pecador lutando para ser santo. Se você crê em Jesus, você é um santo lutando contra o pecado, amém? Amém? Mas glória a Deus que Jesus veio para nós, gente. Oh, glória! O que seria de mim sem Jesus? Deixa eu dizer, de vez em quando eu fico pensando, quando vem uns pensamentos na minha cabeça, eu fico dizendo assim: Jesus, eu te louvo, eu te agradeço demais, porque se não fosse o Senhor, eu seria o pior homem dessa terra. Porque tem hora que vem umas coisas na minha cabeça, umas vontades mais. Eu tenho vontade de pegar umas pessoas de vez em quando assim, esganar. Essa semana eu tive. Nossa, essa semana eu queria esmagar uns. Aí eu lembro de Jesus. E ele fala assim para mim: por isso que eu fui àquela cruz, teste por você. Por você. Porque se eu não tivesse entrado na tua vida, você ia mesmo esmagar. Se eu não tivesse entrado na tua vida, você ia fazer besteira. Quantos aqui reconhecem isso aqui em nome de Jesus? Agora aumentou um pouco mais as mãozinhas. Está vendo como a gente é? A gente se acha mais justo. Deixa eu falar uma coisa para você bem importante hoje aqui. Você grava para o resto da tua vida. Em você não existe justiça alguma. A justiça que existe em você e em mim é Jesus. Está claro? Sabe o que significa isso? Vamos interpretar? Que se você não viver em Jesus, você vai fazer só injustiça nessa terra. Mas vamos falar de novo: Jesus veio por mim. Jesus veio por nós, gente. Pastor, mas é tão mal assim? Não, eu tenho muita coisa boa em mim, gente. Mas eu já descobri também que tudo que eu tenho de bom é de Jesus. Não é meu. É Ele na minha vida. Então, começando por essa breve reflexão, quero te convidar então a estudarmos juntos 3 histórias do capítulo 8 e do capítulo 9. Vamos lá, uma breve introdução aqui. Jesus realiza o seu ministério na terra. Ele viveu 33 anos, realizou o seu ministério a partir dos 30 anos, por 3 anos e meio. Ele cumpre a sua missão em 3 anos e meio. Durante esse período em que ele vai cumprir a sua missão, aquilo que o Pai tinha para ele, ele vai fazer isso de maneira pública e privada. Fale comigo: pública e privada, de 2 maneiras. O que ele está é inaugurando o reino dele na terra. Preste atenção, nós já estamos falando sobre isso. O mundo está debaixo de um outro reino que é manipulado, dirigido por uma força maligna, o próprio diabo com seus demônios, manipulando, destruindo valores, famílias, quebrando tudo na nossa nação e no mundo inteiro. Mas Jesus então inaugura o reino quando ele vem à terra, dizendo: não. O plano desde o princípio é que o reino de Deus seja estabelecido na terra. E é esse reino que vai durar para sempre, porque todos os outros reinos da terra vão passar, certo, gente? Jesus então inaugura esse reino. Esse reino de Jesus tem outros valores, tem outros princípios, tem outro jeito de viver, diferente daquilo que a sociedade sujeita a Satanás, consciente ou inconsciente, está vivendo. Então Jesus vem inaugurar o reino dele na terra, e o que nós vamos olhar hoje é observar ele indo de maneira pública, mas sobretudo hoje privada. O nosso foco hoje será no contexto privado dessa missão, desse ministério de Jesus,
nesse período em que ele passa aqui na terra, fisicamente entre nós. Ao olharmos para o Evangelho de Mateus, nós vamos ter essa percepção clara, como ele atuou diante das multidões, realizou tantos milagres públicos, mas foi, presta atenção, numa casa. Foi numa casa, fala comigo, numa casa. De casa em casa, gente. Foi numa casa que Jesus, então, sinaliza para que ele veio a essa terra. É lá na casa de Mateus, no capítulo 9, será a nossa terceira história. Nós vamos ficar aqui no capítulo 8 por enquanto. E aquilo que ele declara, o que nós acabamos de ler, que ele veio para os doentes e não para os justos, é porque os religiosos, intelectuais estão se sentindo muito justos e dizendo, eu não tenho pecado. Na verdade, Jesus está dizendo, cara, eu não vou servir para você, não é porque você não precise, porque você é injusto, mas você se acha tão justo que a minha justiça não vai te alcançar. Eu vim para os que são doentes, aqueles que reconhecem a sua miséria, a sua condição, seu estado, sua realidade de necessidade da minha justiça. Então Jesus, quando fala isso, dá um nó na cabeça daqueles religiosos, daqueles fariseus. Mas ao mesmo tempo em que essa fala de Jesus, para mim, na minha perspectiva, deixa os líderes religiosos em crise, ao mesmo tempo nos inspira sobre a missão dele. Amém? Nos inspira. Quando Jesus dá essa resposta, eu quero dizer para você que eu me vi lá dentro dela. Você consegue entender que você já está nessa resposta de Jesus? Eu vim para os doentes. Eu vim para aqueles que precisam. Eu vim para aqueles que se reconhecem necessitados de mim. E quando nós então olhamos para o Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas, João, nós vamos observar que ele então vai cumprir essa missão, não só publicamente, ele vai cumprir essa missão de casa em casa. Fale comigo, de casa em casa. Vamos iniciar então pelo evento do capítulo 8, a primeira casa que nós vamos olhar hoje 3 ambientes em que Jesus vai levar a sua missão, cumprir esse ministério e as implicações de cada um desses eventos que vão nos inspirar hoje para que Jesus chegue na nossa casa também, amém, gente? Primeiro, olha só, a primeira lição, olhando para o capítulo 8, eu queria que você pudesse olhar comigo. Vamos primeiro ler os versículos. Vamos ler os versículos. Entrando Jesus em Cafarnaum, entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião, pedindo-lhe ajuda. E disse, Senhor, meu servo está em casa paralítico em terrível sofrimento. Jesus lhe disse, eu irei curá-lo. Respondeu o centurião, Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra, Senhor, e o meu servo será curado, pois eu também sou homem sujeito à autoridade, com soldados sob o meu comando. Diga um vai e ele vai, diga outro venha e ele vem, diga outro faça e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam, digo a vocês a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Eu digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente, se sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os súditos do reino serão lançados para fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao centurião, vá, como você creu, assim acontecerá. Na mesma hora, o seu servo foi curado. Quando olhamos a história, observamos um caminho para essa intervenção de Jesus para o alívio da primeira história da nossa manhã aqui. Preste atenção, tanto o centurião estava sofrendo, quanto o servo do centurião. Mas o sofrimento do servo do centurião, ele era diferente do centurião. O centurião tinha uma espécie de angústia, porque ele amava o seu servo,
ele se importava com o seu servo e estava vendo o seu servo sofrer. E o texto diz que o servo, preste atenção, ele estava em terrível sofrimento. Nós vamos olhar para essa história e nós vamos analisar juntos essa narrativa. O texto nos mostra algumas coisas importantes. Primeiro, houve um pedido de ajuda. O centurião faz o pedido de ajuda a Jesus. Segundo, há uma descrição clara da condição de quem precisava de ajuda. O centurião vai falar: Senhor, meu servo está em casa paralítico, em terrível sofrimento. Há uma descrição sobre a condição precisa e exata de quem precisava de ajuda, que era o servo. Ele era paralítico e ele estava em terrível sofrimento. Terceiro aspecto importante dessa narrativa, para a gente entender como é que Jesus vai operando, agindo com a sua missão nas nossas casas, é que havia uma indicação clara de onde Jesus precisava ir. Onde era? Onde era, gente? Olha o texto. Então, dirigiu-se em Cafarnaum um centurião pedindo-lhe ajuda e disse: Senhor, meu servo está em casa. Há uma indicação exatamente de onde Jesus precisa entrar, de onde Jesus precisa atuar, em casa. E apesar de toda esta clareza do centurião, preste atenção, o texto revela um sentimento do centurião muito comum ao coração de muitos de nós aqui. O texto diz que ele não se sente merecedor da presença de Jesus na sua casa. Alguém já sentiu isso aqui? Como se dissesse: Senhor, eu não sou digno. A minha casa, mas as condições que minha casa se encontra. E queridos, eu quero olhar com você para esse contexto, porque quando o centurião fala isso, se sentindo indigno, imerecedor, ao mesmo tempo você vai ver dentro do coração desse homem, capítulo 8, versículo 8, uma fé que chama a atenção de Jesus. Ele diz: Senhor, eu não mereço. E deixa eu te dizer o seguinte: eu sou um comandante, eu comando 100 homens. O centurião comandava 100 homens. Eu sou sujeito a alguém, ou seja, eu me submeto à autoridade para alguém que é superior, e eu tenho homens que estão debaixo da minha autoridade. Então eu sei como funciona esse negócio aí. Eu sei que se o Senhor der ordem, para um ir, ele vai, para vir, ele vem, para fazer, ele faz. Então é o seguinte, Senhor: ei, Jesus, eu não sinto que a minha casa é digna de te receber, mas de onde você está agora mesmo, se o Senhor determinar uma ordem para curar o meu servo, eu creio que o Senhor há de curá-lo. E aí no versículo 7 a 13, nós vamos observar, capítulo 8, uma resposta de Jesus. Jesus dá uma resposta a todo esse processo na vida do centurião, que vai alcançar o servo. Note, observe no texto que o evento tem muito mais a ver com o centurião do que com o servo que está sofrendo algo terrível. Precisamos notar isso no texto. O servo de fato estava doente, mas o milagre que Jesus está para fazer, preste atenção, não é só na vida do servo. O milagre que Jesus está querendo fazer é na vida do centurião, o anfitrião da casa, ou o líder da casa. É na casa dele, é na vida dele. Então aqui algumas lições para nós. E a primeira delas é que Jesus, enquanto esteve na terra, ele realizou o seu ministério público, mas ministrou nas casas. E o que me chama a atenção desse texto aqui, deixa eu te dizer, para começar. Aqui é a primeira lição nossa. Guarda isso. Primeiro ponto nosso. Jesus sabia que casas são lugares de terríveis sofrimentos ocultos. Vou falar de novo.
Jesus sabia que casas são lugares de terríveis sofrimentos ocultos. E ele tinha a alegria de ir até elas. Nós temos um vídeo que começamos a semana passada. E essa história que começou a semana passada através do vídeo foi o Marcelo chegando na casa de uma família que estava em terrível sofrimento. O vídeo está sendo preparado para lançar aqui, mas preste atenção, que coisa profunda. O Senhor fala para um discípulo simples, comum, como eu e você, chamado Marcelo. Chama a atenção dele para olhar para dentro da casa de um vizinho. Ele já observava aquela casa há muito tempo, porque sempre aqueles dois vizinhos, o casal estava na frente da casa conversando, tomando chimarrãozinho. E o Senhor começou a chamar a atenção daquele discípulo, membro da nossa igreja, que eles não estavam mais sentados tomando chimarrão, já havia algum tempo. Mas um dia, quando ele passa na frente da casa, ele percebe a voz do Espírito dizendo: olha, entra agora, porque tem gente em terrível sofrimento. Jesus é especialista em radiografar as casas da nossa cidade e nos mostrar dores, sofrimentos, angústias ocultas que estão escondidas, mas que estão em grande desespero. Essa pessoa foi alcançada para Jesus e eu queria que você pudesse ouvir o testemunho, porque o sofrimento acabou nessa casa porque Jesus chegou nela. Reunidos nele, o nosso encontro é casa de Deus Pai. Oi, família Monte Serra, eu sou o Bressan, sou casado com a Raquel, sou pai da Glória e do João Gabriel. De certa forma, Jesus me cercou no condomínio em que eu morava. Moravam 3 pastores da Monte Serra lá, sendo que a célula era do lado da minha casa. O primeiro convite foi quando a minha esposa já não estava em casa, né? A gente tinha se separado, a minha esposa decidiu sair de casa. Foi nesse dia que o Celo passou, tô olhando. Eu acho que na 3ª vez Jesus pegou ele pela gola da camisa e levou até lá e perguntou: mano, tá tudo bem? Eu falei: tá tudo bem. E ele fez outra pergunta: tá tudo bem mesmo? E eu falei para ele: não, tá. E me fez o convite. Para eu participar do culto aqui no prédio da igreja, né? E eu aceitei o convite dele primeiramente, e depois, no mesmo dia, aceitei Jesus como Senhor e Salvador na minha vida. Quando Jesus me alcançou, logo depois que Jesus me alcançou minha esposa. E a gente entendeu que o amor não pode parar em nós, né? A gente tem que levar o amor de Jesus para quem estiver ao nosso redor. E foi isso que a gente entendeu, foi isso que a gente faz até hoje. A partir da minha vida, muitas vidas de muitos amigos meus foram alcançados, né? Praticamente o time de futebol inteiro. Veio o meu amigo Rafael Bittencourt. No mesmo dia se batizou o Tiago e o filho dele. Eles começaram a enxergar em mim, de repente, o que eles queriam sentir, entendeu? O que eu posso dizer para quem está pensando em abrir a casa primeiramente, né? Abra. Pode abrir sem medo, porque Jesus está no meio e Ele vai abençoar, Ele vai trilhar esse caminho juntamente com vocês. Reunidos nele, o nosso encontro é casa. Bressan tá por aí, Bressan e Raquel? De Deus Pai. Estão aí hoje de manhã? Aqui, ó. Aqui, dá uma olhada para o povo todo aí, ó. Se reconciliaram, estavam divorciados, separados, Jesus restaurou, né? Já tinham um filho, tiveram o segundo, oh, glória a Deus. Pode sentar. Mas você percebeu que quando foi feita a pergunta para o Bressan se ele precisava de ajuda aqui, que ele estava tudo bem, o que ele disse? Está tudo bem. Graças a Deus que o Marcelo perguntou a 2ª vez. Mas está tudo bem mesmo? Sabe por quê, gente? Nós temos vergonhas dos nossos problemas. E nós tentamos mantê-los escondidos, ocultos, guardados para nós. Mas é tão lindo pensar que essa é a primeira lição de Deus para nós hoje, que Jesus, Ele conhece. Ele sabe que nossas casas são lugares de terríveis sofrimentos. E deixa eu dizer para você, você que é discípulo de Jesus, que é um cristão já há tempo, você passa por sofrimento na sua casa? Passa ou não passa? Levanta a mão aí quem passa, aí mesmo tendo Jesus. Gente, sabe qual é a diferença sua que já está em Jesus para quem não está em Jesus?
é que você não vai passar pelo seu sofrimento sozinho. Essa é a grande diferença. Você sabe que Jesus vai estar com você, vai orientar você, vai fortalecer você, vai guiar você, vai auxiliar você, vai dar sabedoria para você passar por esse momento, por esse sofrimento. Mas quem não tem Jesus como base, ele está pisando em areia movediça, bate o desespero, amados. Por isso que nós temos que olhar com o olhar de Jesus. Você olha para o texto e você vê que Jesus tinha alegria de ir até as casas, né? A resposta dele imediata é qual? Quando ele diz, quando ele pede, ele está lá na minha casa, em terrível sofrimento, Jesus responde: eu irei curá-lo, eu vou lá. Houve o pedido de ajuda, houve uma descrição e aí houve uma apresentação, Jesus. Observe que para esse milagre acontecer, queridos, alguém teve que clamar por ajuda. Você precisa sair do anonimato do teu sofrimento. Falar para a pessoa do seu lado aí: sai do anonimato do teu sofrimento, querido. Você vai precisar vencer orgulho, você vai precisar vencer aí as impressões das imagens. Sabe aquela coisa, mas se eu as pessoas têm uma imagem tão boa de mim, da minha família. Meu querido, deixa eu te dizer, a tua casa está caindo e você está conservando a imagem. As bases da tua casa não são a tua imagem. Clama a Jesus por socorro. Clama a Jesus por socorro. Além de clamar por socorro, denuncia com clareza o problema, a necessidade. Tenho um terrível sofrimento, meu casamento está caindo, minha vida financeira está estourando, eu me enrolei todo, eu peguei emprestado de um cara que não devia, estou pagando juros à loucura, né? Meu querido, denuncia, porque Jesus está disponível para você e Ele sabe do teu sofrimento, mas você precisa clamar. Você precisa abrir a sua boca. Talvez você esteja aqui hoje e diga: Técio, o sofrimento não é bem meu, é do meu servo, é da minha serva. Então, clama a Jesus por ele. Esse texto me revela, querido, que Jesus tem compaixão do sofrimento terrível do outro quando alguém intercede em favor dele. Ontem mesmo o Martinho estava falando comigo de uma situação que alguém estava dentro do cenário essa semana, uma mulher, e a igreja tem orado por várias situações aqui de enfermidade, clamado por várias situações aqui, de pessoas que estão passando por dramas de câncer. Nós temos que orar. Se você não conhece a pessoa, ore sem conhecer, mas pegue o nome e ore, clame por Fernanda, vai clamando por pessoas, vai clamando em nome de Jesus, porque Jesus vai visitá-la lá. E a Martinha contando quando ela entrou numa situação da UTI, e aí houve um disparo nas mulheres para uma intercessão coletiva, né? Todo mundo começou a orar, e clamar. Quando ainda estava orando, terminando aquela, já chega a notícia: ó, eu estou bem, já saí da UTI, já estou legal. Deixa eu falar uma coisa: Jesus ama visitar o outro por meio de você. Nós precisamos nos tornar intercessores nessa cidade. Você conhece gente nessa cidade que está em terrível sofrimento? Pastor, graças a Deus não é o meu caso hoje, porque é possível que eu possa passar lá na frente. Já passei, mas hoje não é o meu momento. Mas você conhece pessoas? Você precisa fazer o que aquele centurião fez. Você precisa clamar em favor dela. Eu amo a história do Antigo Testamento de Naamã, porque Naamã era uma menina, trabalhava dentro da casa de um general, de um comandante. Naamã, esse homem tomado por lepra, ele era uma dessas casas que estava em terrível sofrimento, mas ele mantinha isso o quê? Escondido. A sua vestimenta de comandante escondia, ninguém via, ninguém sabia. Mas um dia aquela menina vê o seu comandante, o seu senhor sofrendo em terrível sofrimento, e então ela diz: ei, tem lá um profeta em Israel, que se o senhor for lá, o Senhor vai curar você.
Presta atenção, essa história é muito linda no Antigo Testamento. Uma menina sem nome, sem identidade. A Bíblia não fala mas a história desse comandante é mudada quando ele chega lá e vai. Mas quando vai, o profeta nem recebe. O profeta nem recebe o cara. O profeta só diz: manda ele descer lá no rio lá e mergulhar 7 vezes lá, ele vai ser curado. Aí o cara é justo demais, né? Não, pera, como é que é? Ele sabe quem eu sou? Ele nem me recebeu, que ofensa, que absurdo, de jeito nenhum que eu vou mergulhar no rio, vamos voltar. Aí um do céu: mas Senhor, você já chegou aqui, vai voltar sem a bênção? O que lhe custa mergulhar 7 vezes no rio? O rio não ia curar, a água não era purificadora, curadora, não era os 7 vezes, embora 7 signifique plenitude na Bíblia, perfeição de Deus. Não, mas Deus estava trabalhando o coração da fé, da incredulidade. Deus estava trabalhando a humildade, Deus estava trabalhando o orgulho naquele homem. Aquele homem então vai e mergulha 7 vezes no rio. E quando ele sai do rio, a Bíblia diz que a sua pele é como de um menino, de uma criança. É essa fé de Naamã que Jesus está olhando para o centurião quando diz: Senhor, você nem precisa ir na minha casa, eu não mereço, mas a verdade é o seguinte: eu sei quem o Senhor é, eu confio no Senhor. Se o Senhor liberar agora uma palavra sobre o meu servo, ele será curado lá. E Jesus diz assim: em todo Israel eu não vi tamanha fé como a deste homem. Preste atenção, esse homem não era israelita, esse homem era romano. E ele está dizendo o seguinte: aqui eu encontrei, na minha terra, Israel, um homem romano que tem uma fé admirável. E Jesus diz para ele assim: como você o quê? Creu. Acontecerá. Naquele momento, imediatamente, aquele homem é curado. Você crê? Os sentimentos que estão no seu coração hoje é de medo, de incredulidade ou de fé. Jesus quer entrar na tua história terrível, ou na história de quem você está intercedendo agora, que está em terrível sofrimento. E é importante a gente entender que é pela graça. Porque para mim, quando aquele centurião diz assim: não, eu não mereço, ele está lidando com a justiça retributiva. Ele está lidando com a mentalidade minha e sua, que é o seguinte: mas vem cá, eu nem mereço o Senhor fazer isso por mim. Deixa eu te dizer hoje aqui, em nome de Jesus, você está precisando de ajuda, querido? Não é porque você merece que Jesus vai curar você. Não é por causa da nossa justiça, é por causa da justiça e da graça dele. É graça, é favor, é favor. Quando eu estava meditando nesse texto essa semana, o Senhor colocou uma coisa no meu coração. O Marcelo foi porteiro do reino para a vida do Bressan e da Raquel, amém? Você lembra? Semana passada, né? Quando nós falamos de Obed-Edom, que se tornou porteiro no final da história, o reino entrou na vida dele, então ele pode agora acessar a porta do reino para outras pessoas. Bressan e Raquel se tornaram, né, porteiros para dar acesso aos amigos. Não sei se os amigos dele estão aqui, eu estou vendo, Rafael está aí, né? Levanta aí, Rafael, a esposa, que já foi alcançado pela Bressan e família, por favor, levanta aí. Glória a Deus, bênção, joia, glória a Deus. Foram 2 Rafaéis, né? Um, né? 2. Não, 2, né? Eu falei, meu Deus, o outro é Rafael, também é Tiago, né? Rafael significa Deus que cura. É o Deus chegando e a cura de Deus chegando na casa deles. Não é lindo isso? Sabe o que o centurião foi para o servo? Fala comigo, o centurião foi o porteiro. O centurião foi o porteiro para aquele servo.
Ele abriu a porta do reino. Só que o reino chega primeiro na vida do centurião. Segunda lição desse texto, vamos lá. Lê comigo Mateus 8, 14 a 17. Nós vamos para a segunda cena, para a segunda casa da nossa história de hoje. Entrando Jesus na casa de Pedro, viu a sogra deste de cama, com febre. Tomando-a pela mão, a febre a deixou e ela se levantou e começou a servi-lo. Ao anoitecer foram trazidos a ele muitos endemoniados, e ele expulsou os espíritos com uma palavra e curou todos os doentes. E assim se cumpriu o que fora dito pelo profeta Isaías: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Analisando agora o segundo evento de hoje da nossa história bíblica aqui, ele vai acontecer em outra casa, é a casa da sogra de Pedro. O texto diz que logo que Jesus entrou na casa de Pedro, preste atenção, ele chega na casa de Pedro, logo que ele entra na casa de Pedro, o texto diz que ele viu a sogra de Pedro e a condição em que ela se encontrava. Ela estava com febre. A mudança aqui é grande em relação à primeira situação na casa do centurião. Na primeira história nós temos alguém em terrível sofrimento e alguém que não se sente merecedor da presença de Jesus. Por isso é preciso, como já falamos, denunciar a necessidade de ajuda e clamar por socorro para Jesus. Porém, aqui nessa história, deixa eu te falar, já temos uma situação em tese mais leve. Nós temos uma situação de febre, e Jesus chegando na casa de alguém que é íntimo, alguém que é íntima, Pedro e sua família. Então entenda, Jesus ao entrar naquela casa conhecida de familiares, de amigos, ele vê a dor, ele vê a necessidade, mas aqui há um detalhe. O texto diz, né? Entrando Jesus à casa de Pedro, Jesus vai àquele lugar, né? E ele vai por convite de Pedro. Há um convite. Ele se move então para aquela casa, e quando ele entra na casa, ele logo identifica a necessidade e se move na direção dela. A história é tão bonita que alguns tornam engraçada, né? Jesus cura a sogra de Pedro, só não sabe se Pedro gostou que Jesus curou a sogra. Só uma brincadeirinha. Logo que a sogra é curada, ela se levanta. Eu imagino que, né, a Bíblia diz isso, que ela foi servi-los, né? Então é uma brincadeira, porque certamente ela era uma grande parceira do ministério de Pedro, né? Do ministério de Jesus também. Mas o que me chama a atenção nesse texto aqui é que a casa entra em tese em normalidade. Presta atenção, a casa entra em normalidade. Se não fosse a notícia correndo, se espalhando, de que Jesus chegou naquela casa e que já fez um milagre ali mesmo, na vida da sogra de Pedro. E aqui vem a nossa segunda lição. A presença de Jesus em casa, e aí pode ser a minha casa, pode ser a sua casa, em qualquer casa, torna essa casa um ambiente para um encontro transformador. Aquele lugar de cura da sogra se torna um lugar de esperança para muito mais pessoas. Olha o texto, capítulo 8, versículos seguintes, 14 em diante. Ao anoitecer foram trazidas a Jesus, muitos endemoniados, e ele expulsou os espíritos com uma palavra, e ele curou os doentes. E assim se cumpriu o que fora dito pelo profeta Isaías, que ele, Jesus, tomou sobre si nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Para mim essa história é linda porque revela que quando convidamos Jesus para nossas casas, milagres inevitavelmente acontecerão lá, e
A sua casa, a minha casa, nossas casas naturalmente são transformadas em lugares de vida, de cura, de esperança, de boas notícias, faróis que trazem esperança para quem está perdido. E é o que acontece no texto: endemoniados são levados para lá, são libertos, pessoas doentes, e aí sim nós temos não só mais uma questão de febre, nós temos todo tipo de doenças chegando ali, e a Bíblia diz que Jesus curou, observe o detalhe do texto, todos que foram levados lá, todos. Ou seja, a presença de Jesus em casa torna a nossa casa um ambiente para o encontro transformador. Eu me lembro quando nós chegamos em Porto Alegre em 2001, e logo nós passamos por alguns desafios grandes. Eu e Martinha chegando, eu tinha 29 anos aqui, a Martinha tinha 23 anos, nós temos 6 anos de diferença, e a Martinha, nós começamos em casa, né, ter vários problemas na nossa casa, nas nossas coisas. Primeiro teve um problema no micro-ondas, queimou, depois teve um problema no fogão, depois teve um problema na televisão, e as coisas foram queimando em uma semana. 3 aparelhos queimaram em uma semana, chamamos a parte elétrica, era um apartamento novo, nós olhamos, não tinha nada, nenhum problema no prédio, nenhum problema na instalação do próprio apartamento. Nós morávamos ali no bairro, na rua Felipe Neri, ali no bairro, aquele bairro ali é Auxiliadora, né? E então, estava tudo bem. Nós então, em oração, começamos a perceber que nós estávamos enfrentando outro tipo de problema. Ele não era físico, ele era espiritual. A propósito, uma das coisas mais importantes é a gente aprender a ter discernimento nesse mundo, porque as coisas espirituais, elas acontecem pelas coisas naturais, para que você não ache que é espiritual. Então você lida só do ponto de vista natural, e por vezes é algo só natural, mas por vezes pode ser algo também espiritual do diabo atacando a tua casa, os teus bens, as tuas coisas. Nós começamos a orar e oramos, e aí nos assustamos naquela semana, porque de repente a lareira começa a ter fumaça entrando dentro da nossa sala. Mas não era uma fumaça comum, era muita fumaça. Nós não estávamos usando a lareira, não tínhamos estreado a lareira, e de novo o prédio era novo, então a gente chama as pessoas do prédio, começamos a fazer contato, era um prédio pequeno, e aí nós não tínhamos ninguém fazendo uso da lareira naquele momento. É quando a gente então percebe que nós estávamos diante de um cenário realmente estranho. Bom, eu não sei se apagaram as luzes, eu não pedi para apagar, falando de demônio, falando dessas coisas aí. Acende essa luz aí, por amor de Deus. Brincadeira. Não, aí eles estão tratando alguma coisa aí. É brincadeira. Vai que é uma parte técnica para me estudar. Não, quem não tem isso não, gente. Foi algum probleminha que aconteceu. Então, quando aquilo começa a acontecer, a gente começa a orar. Não, peraí. Isso já não é mesmo normal. E nós começamos a guerrear espiritualmente. Até que no domingo, nós estamos nos preparando para ir para o culto às 6 horas da tarde, e a Martinha passa uma profunda dor, cai com fortes dores. Só nós dois, não tínhamos filhos ainda, ela 23 anos, eu 29, nossa família toda morando fora daqui. A família, a igreja, nós nos conhecendo, nos adaptando como igreja, e ali a Martinha desmaia. Eu lembro o meu desespero, gente. Eu só pensava no pai e na mãe da Martinha. Era o meu sentimento ali de não saber o que fazer, de impotência, de incapacidade, até que eu começo a orar por ela e clamar a Jesus para que Deus pudesse trazê-la de volta, e ela volta, e ela vai recobrando seus sentidos, e eu continuo orando, eu sento, Martinha, você está bem? E ela, mas eu estou sentindo a dor de novo, aí ela começou a sentir uma dor, e ela vai desmaiar de novo e cai. E aí, gente, eu quase que entro no desespero, a minha realmente meninice ali, né, e a falta de preparo para lidar com aquela situação me levou a um desespero maior do que era o problema em si. Mas, graças a Deus, ela volta e a gente cuida dela, tal, ela melhora e a gente vai para o culto. Só que quando a gente chega para o culto, eu vou para a sala para orar, e
eu estou com uma angústia no meu coração, porque é uma semana pesadíssima que a gente estava passando. Quebra isso, quebra aquilo, fumaça entra por uma lareira sem ter uso nenhum dentro do prédio nosso, não só o nosso apartamento do prédio. E de repente a Marta, e aí eu peço para o Senhor me trazer uma palavra de revelação. Para entender essa palavra revelação, uma simples explicação ajuda você. Imagine você olhando para algo, mas você tem uma cortina que te impede de enxergar o que está do outro lado. Então, no mundo espiritual, quando fala revelação, é isso. É quando a cortina se abre, de repente você enxerga o que estava do outro lado, você não podia ver com os olhos naturais. Você enxerga espiritualmente. E naquele momento Deus me dá uma palavra, e a palavra era, quando eu começo a ler o texto bíblico, Deus me leva para uma palavra dizendo assim: porque eu sou o Senhor que te livra do laço da morte. E naquele momento Deus fala para mim que foi feito um trabalho de morte contra a vida da Marta, mas eu estou aqui e eu a livrei. Deixa eu te dizer como é que Deus confirma essas coisas. Isso era domingo, eu oro, clamo a Deus pela vida da Marta, vou levá-la para fazer um exame. Quando ela chega, ela descobre que ela tem apareceu um cisto, tamanho de uma laranja, gente, dentro dela. E a gente começa a observar, naquela semana ela volta ao hospital 2, 3 vezes, e aquilo cresce rapidamente para se tornar do tamanho de uma laranja. E a gente começa a orar e clamar pela cura da Marta, não entendendo o que está acontecendo, mas entendendo já que é espiritual. E aí quando chega na outra semana, vira uma semana, ela então realmente tem que operar na quarta-feira, é marcada a cirurgia para a próxima quarta-feira lá. E nós recebemos uma ligação então de pessoas. Agora preste atenção como é que é quando Jesus ele chega e ele vai nas casas vendo os terríveis sofrimentos. Nós começamos a clamar socorro para quem, gente? Lá em Eldorado tem um grupo de oração numa igreja Eldorado, nos liga e diz: pastor Tércio, olá, querido, tudo bem? Você não me conhece, eu estava na sua posse com a Martinha tal data, quando vocês chegaram na cidade. Nós estávamos em oração, nosso grupo de oração, e Deus nos trouxe vocês em oração. E Deus nos falou que nós precisamos ir à casa de vocês. Vocês nos recebem na casa de vocês? Eu falei: querida, agora. Eles vieram de Eldorado na nossa casa. Era um grupo, eu não me lembro exatamente quantas pessoas, mas não eram poucos ali, uns 7, era um grupo de pessoas. Quando eles entram na nossa casa, Jesus chegou lá. Claro que Jesus já estava comigo, com a Martinha, é uma expressão para entender o texto. Jesus é convidado a entrar, vem. E quando eles começam a orar, queridos, por nós, sem que eu desse uma palavra sobre tudo que eu estou contando para vocês agora, eu não disse nada que tinha acontecido para nós. Mas o Espírito Santo disse. Aí eles começam a dizer para nós, começam a orar pela Marta. A Marta estava de cama, ela faria a cirurgia quarta-feira. Começam a orar, isso é segunda-feira, por ela. E quando eles estão orando, termina a oração, ele me chama na frente da Marta e diz: pastor, Deus nos revelou que foi feito um trabalho espiritual de morte contra a vida da Marta. O que Deus tinha falado comigo no domingo passado, Deus falou para eles. Mas o Senhor já quebrou isso. E ela será curada no nome de Jesus. Isso era segunda-feira, cirurgia era quarta. Nós chegamos então para a cirurgia quarta-feira. E nós pedimos então para os médicos refazerem todos os exames antes da cirurgia. E os médicos então nos chamaram ao gabinete e falaram assim: olha, nós vamos repetir os exames. Ah, é? Por quê? Não, a gente vai repetir os exames. Voltaram. Eu não sei o que aconteceu, mas sumiu aquele caroço que era do tamanho de uma laranja, desapareceu. Para a glória de Deus. Eu estou contando isso para te dizer uma coisa. O que Deus está falando para nós é que a presença de Jesus em casa torna a nossa casa um ambiente de encontro, de restauração, de libertação, de milagres, de cura. Deus tem feito isso na minha casa ao longo dos anos. Deus tem feito isso na casa de quem tem convidado Jesus a entrar. Deus quer fazer isso na casa dos nossos vizinhos.
Nós estamos dizendo: abre a tua casa, querido, abre a tua casa, abre a tua casa. A tua casa não é só para ser bonita, para você trabalhar durante o dia e voltar e dormir na sua casa, não. A sua casa é para ser um lugar de cura, de milagres, de manifestações da glória e do poder de Deus. Presta atenção, se a tua casa e a minha casa não servir para amar, ela não serve para mais nada, gente. Nós estamos investindo grana em coisas terrenas. Para quê? Para o nosso bem-estar apenas? Não. Deve ser para a cura de pessoas, para milagres de pessoas. E vai dar trabalho, gente, mas vai valer a pena. Vai valer a pena. Eu enxergo pela fé inúmeras casas nesse Rio Grande do Sul abertas. Não é só pela igreja Monte Serra, não. São as igrejas de Jesus abrindo casas nesse estado. Porque há terríveis sofrimentos, há dores, há angústias que eu não posso tirar, você não pode. Mas se nós levarmos essas pessoas para dentro, daí para a presença de Jesus e dizer: Jesus, vem, 2 ou 3 reunidos no teu nome, o Senhor está aqui, Ele fará coisas extraordinárias. Você quer isso? Casas são ambientes de milagres. Fala para mim, fala comigo, ela dizendo: a minha casa é um ambiente de milagres. Basta você convidar Jesus. Basta. Sua casa vai se tornar, lembra lá? Lugares de esperança, de transformações eternas. Comece a pensar na sua casa. Vamos lembrar da primeira pregação do dia da visão? A nossa casa como esconderijo contra o vento. Amém, gente? Um abrigo contra a tempestade, como correntes de água numa terra seca, e como sombras debaixo da rocha que é Cristo, no meio de um deserto. É isso que Jesus tem para nós. Sabe quantas casas já foram abertas? 140 casas. Louve ao Senhor. 140 pessoas estão dizendo: a minha casa, a minha casa, a minha casa. Gente, põe na agenda. Não é só abrir a casa, não. Você vai ser preparado. Nós vamos ter 13 encontros, eu acho, 14 encontros de capacitação e preparo. Nós vamos envisionar você, capacitar você e enviar você para a sua casa. E você não vai abrir sozinho, não. Nós vamos abrir de 2 ou 3 em 3. Porque nós vamos convidar a cidade para dentro da nossa casa, para que a glória do Senhor lá faça milagres e maravilhas. Hoje é dia de você pegar um post-it, colocar lá o seu nome, seu telefone, endereço. Você já viu ali os post-its como é que estão lindos ali na casa, né? Naquela parede, não essa, na outra parede está sendo montada a casa com post-it. Nós estamos orando. Talvez você diga: pastor, meu apartamento é pequenininho, mas a glória do Senhor vai ser grande nele, querido. Cabe 2, cabe 3, cabe 5, leva. Deus vai fazer uma revolução através de nós nessa cidade para a sua glória. De casa em casa com Jesus. Terceira e última lição dessa história. Vamos para a terceira história? Mateus 9, capítulo 9 agora. Jesus conhece Mateus, que está vendo The Chosen, ou já viu, lembra do Mateuzinho, querido. A casa do Mateus se torna, na verdade, presta atenção, a casa do Mateus se torna a casa de encontro dos discípulos. É importante você entender isso, tá? Aquela casa lá, ele, muito interessante, né? Mas aí, esse texto vai falar um pouquinho disso. Saindo, Jesus viu um homem chamado, como? Sentado na coletoria, e disse-lhe: siga-me. Mateus levantou-se e o seguiu. Estando Jesus em casa, foram comer com ele e seus discípulos muitos publicanos e pecadores. Vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos dele: por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Vão aprender o que significa isso. Desejo misericórdia, não sacrifícios, pois eu não vim chamar justos, mas pecadores. O terceiro cenário, ambiente nosso hoje aqui de reflexão, é a casa, provavelmente, de Mateus. O texto vai dizer ali: estando Jesus em casa, não era a sua casa. Nós sabemos que Jesus não tinha casa, ele não tinha onde repousar a cabeça, certo? Então provavelmente os historiadores dizem aqui que seria a casa de Mateus, do Mateuzinho. Então Jesus está lá. Interessante, ali naquela casa estão com Jesus, preste atenção, os discípulos, os publicanos, que eram ladrões,
estão os pecadores, né? Eu fiquei pensando comigo, lendo o texto, meu Deus, ainda os caras dos publicanos foram destacados ainda como publicanos e não pecadores, quer dizer, mais do que os pecadores, os bichinhos eram, né? É porque o destaque aqui é a história com Mateus, por isso que aparece publicanos aqui, tá, gente? Então olha só que interessante, ali também estão os fariseus. Dentro da casa, provavelmente não. Provavelmente os fariseus estão em torno da casa. As casas eram simples, mas tinham janela. Eles estavam ouvindo o que estava acontecendo. Provavelmente essa é a cena. Veja bem, à medida que os fariseus olham o cenário da casa em que Jesus está, ou seja, os discípulos, os publicanos e os pecadores, os fariseus, os líderes religiosos entram numa grande crise, porque eles estão examinando, presta atenção, examinando a qualidade das pessoas com as quais Jesus escolhe comer à mesa. Rapaz, e eles entram numa crise. Então eles chamam alguns dos discípulos, e o texto diz que eles perguntam: por que Jesus come com esse tipo de gente? Gente, olha a arrogância presente na pergunta dos fariseus. Cara, nós tudo bem se ele chamasse a gente à mesa. Tudo bem não, que eles queriam a cabeça de Jesus. Mas a hipocrisia religiosa faria eles dizer isso. Pô, nós tudo bem, porque nós somos justos. Faria sentido, se ele é o Messias, se ele aí é o cara, sentar com a gente, tudo bem. Mas sentar com esses ladrões, com esses pecadores aí, explica para a gente, pergunta para os discípulos de Jesus. Só que Jesus ouve a pergunta, e quando Jesus ouve, Jesus mesmo intervém. E Jesus fala aquilo que foi o primeiro texto nosso hoje aqui. Quem é são não precisa de, mas quem é doente precisa de médico. Ele está dizendo, vocês se sentem tão sãos que vocês não precisam de mim. É isso que Jesus está dizendo. Mas esses aqui se reconhecem como injustos, pecadores, ladrões. E eu vim para aqueles que reconhecem. O que essa resposta nos ensina? Presta atenção, ouça bem. Sobre aquilo que Deus tem falado conosco, de casa em casa. Vamos ler ali na parede, olha, juntos ali. Cada discípulo um ministro, cada casa uma igreja. Vamos falar juntos? Cada discípulo um ministro, cada casa uma igreja. Presta atenção agora. O que sob essa ótica esse texto vai nos ensinar? Que minha casa, que a sua casa, que nossas casas devem se tornar lugares de acolhimento de pessoas que precisam de ajuda, que estão passando por dores emocionais, espirituais, físicas, sociais, familiares, relacionais e espirituais, que nossa casa precisa acolher os doentes. Amém, gente? Os doentes. E você quer saber de uma coisa? Quando você começar a entrar no curso de 14 semanas que nós vamos preparar você, nos nossos encontros, você vai ser desafiado em primeiro lugar a começar a orar por 5 pessoas. Que você olhe e vê que elas precisam da ajuda de Jesus. Assim como nós precisamos. Assim como nós. Você vai ser desafiado, mas eu queria, comece já a orar agora, não espere ir lá as 14 semanas não, comece a orar por essas pessoas, parentes, vizinhos, amigos, que Jesus pode chegar na vida deles e trazer alívio, o alívio que trouxe ao servo do centurião, né? A cura que trouxe a sogra de Pedro e todos aqueles enfermos. Comece a orar por essas pessoas na cidade, amigos seus de trabalho, da faculdade, familiares. Agora ouça bem, é possível que quando você começar a orar por essas pessoas, algumas delas sintam que elas não estão doentes. É possível que algumas delas se percebam como os fariseus. Eu não preciso. Deixa eu dizer uma coisa para você. Continue orando por essas pessoas, não desista delas.
Sabe por quê? Porque um dia eu também achei que eu não precisava de Jesus. Não é verdade que todos nós um dia achávamos que nós estávamos tão bem? Todos nós aqui um dia pensamos que era possível viver a vida sem Jesus. Mas chegará o dia que o Senhor vai abrir os olhos deles. Mas, para a sua casa, chame aqueles então que se sentem pecadores. Convidem aqueles que se sentem doentes. Convidem aqueles que se sentem como o centurião indigno. Porque o texto diz que a missão de Jesus é que ele veio para quem entende que precisa dele, de cura. Eu pergunto, existe alguém na nossa cidade que não possua alguma dessas enfermidades? Existe alguém? A resposta é não. Não. Se a resposta for sim, a gente está identificando um coração como o dos fariseus. De novo, nós não vamos julgar, porque um dia o nosso foi assim. Mas aí nós temos que fazer uma pergunta. Olha para mim aqui, por favor. Para que Jesus escolhia essas pessoas doentes para repartir a mesa na sua casa? Essa pergunta precisa aparecer aqui. Para que Jesus escolhia essas pessoas doentes para repartir? E aqui está a terceira lição. Olha só. Jesus tornou as casas onde esteve um lugar para aproximar dele, ou a ele, o coração de amigos que eram doentes. É para isso, queridos, presta atenção, você precisa entender para que abrir a casa. É para aproximar o coração desses nossos amigos do coração de Jesus. Entende isso? Para colocá-los de frente com Jesus. É para descobrir o amor desse Jesus que não desiste de nós, gente. Esse Jesus que nos ama apesar de nós. Esse Jesus que não nos julga, não nos condena, que nos recebe com a sua graça, o seu perdão. Esse Jesus que transforma todas as coisas. Esse Jesus que tem poder para mudar toda a nossa história por eternidade, pela eternidade, não apenas para esse tempo presente. Você entende isso? A Bíblia diz, ouça bem, a Bíblia diz que aquilo que nos aguarda, que é o céu, uma nova terra, uma nova Jerusalém, preste atenção, não haverá mais dor, não haverá mais choro, não haverá mais lágrimas, não haverá mais sofrimento, não haverá mais angústia. Não haverá, mas preste atenção. A decisão para a eternidade, ela é feita na terra. Não é possível eu conceber, querer viver uma comunhão com Deus na eternidade, quando na terra não serve Deus para mim. A eternidade, o zoe aionios, chama vida de qualidade no grego. Zoe aionios, zoe vida, aionios eterna. Presta atenção, a vida eterna é uma vida, guarde isso, de qualidade eterna que começa na terra e que nunca mais acaba. Isso quer dizer que nós vamos ao Senhor com tudo que somos e temos. Alguns sofrimentos da nossa vida, guarde isso, podem durar até o último dia da nossa vida. Volto a dizer, Jesus presente vai mudar como você vai encará-los. Mas saiba de uma coisa, no dia que Jesus voltar para buscar a sua igreja, todo sofrimento acabará, toda dor passará, toda imperfeição se tornará perfeição. Nós estaremos completos. Ele terminará todas as coisas e Ele dirá, está acabado, está feito. E aí, amados, nós iremos desfrutar da plenitude, penso eu, dessa Jerusalém que será restaurada, todas as coisas serão restauradas, e nós viveremos neste lugar onde o Cordeiro e o Leão habitarão em comunhão.
eu quero terminar. Observe as últimas palavras de Jesus. Vão aprender o que significa isso. Eu desejo misericórdia e não sacrifícios. Jesus está falando isso para os fariseus que estavam achando que a justiça deles seria adquirida pelos sacrifícios espirituais. Jesus está dizendo: vocês fazem sacrifícios espirituais, mas eu não vejo em vocês misericórdia nem compaixão dos pecadores. Eu vejo uma arrogância. E Jesus vai dizer: vocês precisam aprender o que é misericórdia. Ele está ensinando que nossas casas devem ser lugares que acolhem com misericórdia pessoas que a religião despreza, que os justos, entre aspas, não acolhem, que os sãos, entre aspas, não amam, mas que o amor de Jesus inclui e abraça e não despreza. Concluo então dizendo o seguinte: todas essas casas tinham necessidades diferentes. A casa do centurião, a casa de Pedro, né? A casa de Mateus, todas tinham necessidades, pessoas com necessidades diferentes, formas diferentes de necessidade, porém Jesus é o mesmo e o único que pode atender a todas elas. Pessoas virão na minha casa e da Martinha, pessoas irão na sua casa, pessoas diferentes, com realidades diferentes, mas presta atenção, o que nós vamos começar a ver e ouvir são histórias de Jesus mudando o destino da vida de pessoas, transformando suas realidades presentes e futuras, como fez com a minha vida, como fez com a sua vida. Será o reino de Jesus chegando de casa em casa. Você pode imaginar isso em Porto Alegre? Amém, gente? Jesus de casa em casa. Você pode imaginar isso, né? Lá em Gravataí, Jesus de casa em casa. Pode imaginar isso no Vale dos Sinos, Jesus de casa em casa. Você pode imaginar isso lá na Zona Sul, mais de 30, 40 quilômetros daqui, Jesus chegando lá de casa em casa. Lá em Viamão, Jesus chegando lá de casa em casa. Todos esses lugares onde o Senhor está nos mandando ir, enviar, estabelecer campos. O Senhor chegando lá de casa em casa. Você pode imaginar isso lá em Igrejinha, chegando, Jesus de casa em casa. Lá em Gramado, Jesus chegando de casa em casa. Nesse Rio Grande do Sul. Deixa eu te dizer, os anos estão passando rápido, o tempo está passando, e deixa eu te dizer, pega o que você tem, meu amado, pega os teus recursos financeiros, pega os teus bens, pega a tua formação intelectual, pega tudo que você é, pega a tua família, pega teus bens, tua casa, teu carro, e entrega para o Senhor e diz: Senhor, se não servir para amar, não serve para mais nada. Assim como o Senhor fez no Novo Testamento, faz hoje. A minha casa é tua, tudo que eu tenho é teu, Senhor, mas faz milagres entre nós, Jesus. Meu amado, não resiste não, porque Jesus está querendo entrar na tua casa para salvar vidas, transformar, realizar coisas extraordinárias. Tudo que você precisa dizer: Senhor, eis-me aqui. Pergunta final para mim é a seguinte, ouça: o que havia em comum em quem o buscava para receber algo dele nas casas por onde Jesus passou? O que havia em comum nessas pessoas? Por exemplo, lá na casa do centurião. Por exemplo, o que havia em comum entre o centurião e a casa de Pedro? O que havia entre o centurião, a casa dele e a casa de Mateus? O que havia em comum no coração dessas pessoas? Deixa eu te dizer. Primeiro, consciência de que Jesus era poderoso. Ele era o Messias, o Cristo, amém? Você crê nisso? Quantos aqui creem que Jesus é o Messias? Levanta a sua mão. Amém. Segunda coisa em comum: consciência de que Jesus não era preconceituoso, amém? Que Ele amava a todos. E deixa eu te dizer, Jesus vai te levar para dentro da tua casa lá, gente, pessoas de todo tipo. Ah, pastor, algumas pessoas eu tenho preconceito. Deixa eu te dizer, então, que Jesus quebre o preconceito dentro de você. Você pode não concordar com alguns pecados que estão presentes na nossa sociedade. Transsexualismo, pode falar do que for. Você quer botar, pode for bandido, ladrão. Eu também não concordo com esses pecados, mas deixa eu dizer, o amor de Jesus é para eles, como foi para mim, para você. E a tua casa, lá, eu moro 900 e pouco.
no 700, tem um casal de homossexual, eu e Martinha, estamos nos aproximando deles já tem tempo. Eu olho para eles, eu choro de compaixão por eles. O Senhor me mostra, minha Martinha, a alma deles, médicos bem formados, profissionalmente bem posicionados na nossa cidade, mas eu olho nos olhos deles, eu vejo a alma deles. Jesus me mostra, Jesus os ama, eles são importantes para Deus, e eu oro com a Martinha para que eles estejam na sala da nossa casa. Você está entendendo que Jesus veio por todos nessa cidade, amado? Abaixa o preconceito e vamos trazer. Porque quando Jesus confronta ali os fariseus, quando ele confronta, falando da fé do romano, ele está dizendo o seguinte: nem todos que são da herança de Abraão aí, de Jacó, vão sentar à mesa com Jesus, não. Porque a fé, ela não é um processo de sangue, ela é um processo de fé em Jesus. Adianta ser herdeiro de Abraão lá, se você não colocar a fé em Jesus, vai ficar longe, não vai sentar à mesa com ele não, no banquete. Ele está falando que o evangelho chegou aos gentios, chegou a você, chegou a mim, pela fé em Jesus. Sabe o que tem em comum entre essas pessoas das casas que nós vimos aqui? Consciência de que algo diferente de tudo pode acontecer e mudar para sempre a nossa história quando Jesus entra na nossa vida, na nossa casa. Quando eu olho para essa história, eu vejo em comum neles uma fé que busca de todo o coração que Jesus faça algo por eles. Talvez hoje aqui tenham pessoas precisando de um encontro com Jesus. Você entendeu? Tudo que você precisa é crer que Ele é poderoso, Ele é Deus, Ele é o Messias. É saber que Ele te ama e Ele não tem preconceito com você. Ele vai entrar na sua história. O que precisa ser transformado, Ele vai convencer você. Não é a religião, é Ele quem vai gerar isso em você. Ele está aqui. Tudo que você precisa saber é que se Ele entrar hoje na sua vida, Ele vai começar a arrumar a casa. Tem uma música que diz: a casa é tua, Senhor, pode entrar, põe as coisas no lugar. Ele vai começar a colocar as coisas no lugar. Ele vai fazer isso. Se você buscá-lo hoje de coração, Ele vai encontrá-lo. O que nós lemos hoje aqui, preste atenção, foram apenas 3 histórias das muitas histórias privadas de Jesus na Bíblia. À medida que eu terminava de ler isso, Deus colocou algo no meu coração. Nunca mais será escrita uma nova Bíblia. Preste atenção, preste atenção. Não há mais espaço. A Bíblia é essa, ela é absoluta, a palavra de Deus. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Eu creio que existe um outro registro das obras dos santos que o Senhor continua registrando e está no céu. E eu fiquei pensando, à medida que eu li esse texto essa semana e meditava, que a sua casa, a minha casa, o Senhor vai começar a escrever histórias do que Ele fez lá na tua casa e na minha, como essas narrativas, lugares por onde Ele passou e maravilhas que Ele fez, porque eu e você convidamos Jesus para a nossa casa. Vamos orar? Deus falou com você? O primeiro desafio de hoje é para você que quer convidar Jesus para a sua casa. Você que quer entregar a sua vida a Cristo hoje aqui. Você que entende que Ele ama você. Você entendeu o grande amor dEle por você. E que até hoje talvez você não tenha dito isso. Senhor Jesus, eu me reconheço doente, pecador. Eu me reconheço pecador. Talvez você nunca tenha admitido isso espiritualmente para quem precisa ouvir, porque eu não posso fazer nada pelos seus pecados, mas Jesus pode. Ele deu a vida por você, Ele derramou o sangue dEle por você, e a Bíblia diz que o sangue dEle nos purifica de todos os nossos pecados. E hoje aqui nesse lugar, se você confessar: eu sou essa pessoa, eu sou, Jesus me transforma, me lava, me limpa, me purifica. Hoje aqui nesse lugar, o sangue dEle vai perdoar você dos seus pecados. Segunda coisa, talvez você nunca tenha feito isso. Você diz: Jesus, entra na minha vida, mas eu quero te convidar para entrar na minha casa por completo. Não é só na minha vida.
Eu quero que o Senhor tome meus bens, tudo que eu sou, tudo que eu tenho, que o Senhor saia desse auditório aqui comigo, habitando em mim, entre na minha casa e comece uma revolução dentro da minha casa. Eu te convido hoje para isso, Senhor. Há pessoas nesse lugar a quem Jesus está dizendo: eu quero entrar na tua vida hoje, no teu coração hoje, na tua casa, e você quer convidá-lo conscientemente hoje. Jesus, eu te convido para entrar na minha vida e na minha casa. Se você está aqui, quer fazer isso, faz um sinal bem alto com sua mão, bem alto. Amém, bem alto com sua mão, sendo uma glória a Deus, glória a Deus. Várias pessoas. Eu vou pedir que vocês fiquem em pé, fiquem em pé, todo mundo em pé aí. Olha aí, gente, todo esse povo. Aleluia, fiquem em pé. Quem está perto dessas pessoas, dá um abraço nelas agora. Dá um abraço. Diz: bem-vindo à família de Deus. Bem-vindo à família de Deus. Queridos, vocês todos que fizeram essa oração, que estão fazendo essa declaração, eu vou pedir algo de vocês. Saiam daí e venham aqui à frente, por gentileza. Venham aqui à frente, por gentileza. Pode ser do seu lugar, pode vir aqui, a gente está esperando. Nós vamos cantar essa música e você vem. Sai do seu lugar e vem. Nós queremos aqui abraçar você. Algumas pessoas vão receber vocês aqui na frente. Isso, venham. Bem-vindo à família de Deus. Glória a Deus. Bem-vindo à família de Deus. Ele ama você. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Leva-me. Isso, pode sair do seu lugar e vir, querido. Tem pessoas aqui aguardando você. Todos vocês que fizeram essa decisão, saia do seu lugar e vem aqui. Nós queremos abraçar você, nós queremos orar com você. Pode sair do seu lugar e se mover. Deixa eu explicar algo a você. Se puder acender as luzes um pouco para eu ver o rosto das pessoas agora um pouco melhor. Deixa eu dizer algo para vocês que estão aqui. Olha só, gente. Toda vez que você ler na palavra sobre o fogo, preste atenção, fogo, ele estará fazendo uma referência ao último dia, onde Deus vai destruir todas as coisas pelo fogo. Não vai ficar nada. Mas durante esse processo, até que chegue um dia, preste atenção numa coisa. Você vai encontrar, quando se fala de fogo, ofertas que são apresentadas ao Senhor. Preste atenção. Por isso que esse texto fala: eu sou a oferta, eu que estou me oferecendo como sacrifício. E você pode oferecer ao Senhor palha e madeira, ou você pode apresentar ao Senhor ouro. O fogo vai vir sobre o sacrifício. O sacrifício sou eu e você. Deixa eu te dizer, se for palha, se for madeira, o fogo faz o quê? Mas se for um metal, o que acontece? Ele elimina as impurezas e ele purifica. Deixa eu dizer para você hoje, em nome de Jesus, quando nós nos entregamos a Cristo Jesus, nós nos tornamos para Ele o metal mais precioso. Toda vez que você cantar essa música, você se coloque no fogo. Não o fogo da justiça lá, né? Mas o fogo da purificação. E diga: Senhor, eu me apresento para que o Senhor continue tua obra de purificação. E sabe que é tão lindo isso, que quando o fogo é posto, quando algo de metal é colocado no fogo, o ourives fica olhando para aquele metal, para aquele ouro. E sabe qual é a hora de tirar aquele metal do fogo? Você sabe qual é a hora? É quando o metal começa a refletir a imagem do ourives. Enquanto não refletir a imagem do ourives, ainda não está purificado o suficiente. Mas o que é lindo é que o Senhor sabe exatamente a hora de tirar do fogo. Talvez alguns de vocês estão passando pelo fogo aqui, dizendo: Senhor, eu estou sendo queimado. Deixa eu dizer, se você é dele, você é ouro, você não é palha, você não é madeira. Você está sendo purificado, purificado. Resiste. Não sai do fogo. Fica aí. Ele está purificando você para que a imagem dele se apareça nessa terra. O Senhor hoje está marcando vocês com a presença dele. O que vocês estão decidindo hoje? Convidar Jesus para entrar na vida de vocês.
é algo que nunca mais poderá ser mudado. É isso que vocês querem? É isso? Quando Jesus entra na casa é para sempre, ele não sai mais. Ele tira os demônios de lá, ele tira tudo que está lá que não presta, para ele ficar, para ele reinar, para ele governar. Amém? É isso que nós queremos aqui? Estão conscientes? Então agora nós vamos orar por vocês. A Bíblia diz que quando nós cremos em Jesus Cristo, quando nós declaramos que Ele é o Senhor e Salvador da nossa vida, quando nós colocamos a nossa fé nele, Ele nos batiza com o seu Espírito. O batismo é a vida dele vem habitar em nós. Isso é o batismo. O Espírito Santo vem habitar no seu coração. E isso agora diz: você é filho de Deus, você é meu filho, você é minha filha. Nada mais vai mudar isso, de hoje para sempre. Você quer isso? Estende suas mãos assim. Alguém vai colocar a mão sobre a sua cabeça aí agora, e nós vamos orar por você. Pode colocar a mão sobre a cabeça dessas pessoas. Amado Espírito Santo, nós estamos diante do Senhor aqui, reconhecendo que essas vidas estão aqui, declarando-se como doentes e enfermas. Pessoas que estão aqui humildemente dizendo que a justiça delas é o Senhor. O Senhor é a justiça delas. Que agora o Teu Espírito venha sobre elas, que o Senhor as batize, que elas recebam agora a presença do Teu Espírito Santo na sua vida. E que a partir de hoje elas sejam seladas, batizadas com a presença do Senhor, o próprio Deus vivo, que morreu mas ressuscitou, e agora ressuscita dentro delas, e as ressuscita, para que elas vivam agora a vida do Senhor. Pai, agora nós repreendemos tudo que até hoje reinou e governou sobre essas vidas, para que a partir de hoje apenas o governo do Senhor, o senhorio do Senhor, a vida do Senhor seja o que as conduza. Pai, nós agora pedimos que o Senhor desfaça toda e qualquer obra maligna contra essas vidas. Pai, todo e qualquer domínio que não é o de Jesus Cristo, que agora caia por terra, e que apenas o senhorio de Jesus reine sobre estas vidas de hoje e para todo sempre. Vem Espírito Santo e batiza-os agora para a glória do nome de Deus. Nós oramos assim, no nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus.